Galera, hora de mais um vídeo com hardwares aqui no Adrenaline e hoje, meus caros, é dia de hardware monstrão. Bom, galera, hoje a gente vai testar o Ryzen Threadripper 3970X e, bom, a linha Threadripper ela é uma linha bastante diferenciada porque a gente não está falando de processadores para a maioria dos consumidores. A gente está falando de um nicho que vai tirar vantagem dessa situação que é muito diferente das configurações que a gente tem no modelo que nem este cara aqui. 3970X no momento é o Threadripper mais poderoso dessa terceira geração de processadores. Nós estamos falando aqui de um modelo que conta com um total de 64 threads, 32 núcleos. Essa contagem é muito alta. E apesar de a gente já ter o anúncio de um modelo acima dele, que nós temos aí o 3990X, essa contagem de núcleos do 3970X já é e bate com a configuração mais alta que nós tínhamos na geração passada, com o 2990WX, os 32 núcleos e 64 threads. Bom, antes da gente começar a testar, vamos falar um pouquinho das diferenças de geração. Então, a principal novidade nessa terceira geração Ryzen Ryzen Threadripper no caso, é que a AMD buscou resolver alguns probleminhas que nós tínhamos em gerações anteriores. Então aqui eu tenho a análise do 2990WX, né, o antecessor de 32 e 64 threads. E a principal novidade é, essa geração reduz a litografia para 7 nanômetros, acompanhando a evolução do Zen 2, então nós estamos aí com aquelas reduções de microarquitetura. Isso ajudou muito a AMD na hora de desenvolver seus produtos, porque agora ela tem menos espaço ocupado pelos transistores, pode reorganizar muitas coisas. E os Threadripper, eles buscam resolver problemas igual os Ryzen 3000, os Threadripper 3000 também tem alguns problemas herdados de gerações anteriores para resolver. E o principal deles é a estruturação da microarquitetura. Então, se vocês encararam esse gráfico da nossa análise anterior, talvez vocês saibam do que eu estou falando, mas nós tínhamos um problema de que quando você tinha a estrutura de tantos núcleos, você imagina, um Ryzen ele tem as estruturas aqui do CCX. Então, por exemplo, se você tem um Ryzen 7, você tem esses dois CCX, cada um deles tem 4 núcleos, os dois juntos ao total dão 8 núcleos. Para você entender o quanto a gente está escalonando essa estrutura, nós temos o equivalente a 4 processadores Ryzen 7 aqui dentro operando e precisando distribuir os recursos, entrar em instruções, sair instruções e ter acesso às memórias. E o problema é que na geração 2000 dos Threadrippers, especialmente nos modelos WX, o que acontecia é essa organização aqui. Nós temos o Quad Channel de comunicação com as memórias. O problema é que, veja só, você tem esses dois caras conversando com essas duas memórias, esses dois caras aqui conversando com essas outras duas memórias, e vê que tem dois conjuntos de CCX, né, basicamente, se fosse comparar dois Ryzen 7 aqui, e eles não têm comunicação direta com as memórias. Eles precisam se comunicar através do Infinity Fabric para conseguir os dados que estão numa memória através de outras memórias. E isso também acontecia, dependendo de como você organizava as coisas, dependendo do modo de operação que você colocava o Threadripper para operar. Isso complicava. Você tinha que definir, por exemplo, você podia fazer o uso unificado das memórias. Então, por exemplo, você tentava distribuir o uso ocupando de forma igual todos os seus módulos de memória, ou você podia tentar uma organização diferente em que você fazia, não, eu quero que use somente as memórias que estão mais próximas do die, que tem a comunicação mais direta com esse núcleo. Então você não distribuía de forma uniforme, você ficava jogando nas memórias que tinham comunicação mais rápida e depois ia deixando para usar as memórias mais lentas. E o que acontece é o seguinte: essa estrutura complexa fazia as coisas ficarem complexas. Fazia com que tivesse cenários em que fosse melhor distribuir de forma igualitária, tivesse cenários que fosse melhor usar de forma simétrica, dando preferência para as memórias que eram mais rápidas, os núcleos que eram mais rápidos e não distribuindo tudo. Então você vai ter situações como, por exemplo, de render, que às vezes você tem um paralelismo muito bom, você distribui o trabalho para todo mundo e o resultado final é bom. Agora tem cenários em que você precisa de latências. Então, o mesmo problema que a geração 1 e 2, nos Ryzen 1000 e 2000, os Threadripper também tinham esses problemas de que essa configuração complexa aumentava latências de comunicação com memórias. E o resultado é que nós tínhamos situações em que você precisava ficar definindo qual era a forma que você ia distribuir as memórias, hora era uma, hora era numa, hora... O que esse cara que está aqui do meu lado, que é o 3970X, está prometendo, e toda a geração Threadripper aí da série 3000, é que nós temos agora uma organização melhor, nós temos uma reestruturação de forma que a comunicação com as memórias não seja tão complicada, você não tenha cenários em que a latência, principalmente, seja muito penalizada, tornando ele eficiente não só nos cenários em que, bom, muitos núcleos fazem a diferença, porque esse cara tem um caminhão de núcleos, mas também em outras situações em que a arquitetura anterior do Threadripper não se saía bem e agora, em teoria, né,
é para isso que a gente está aqui, para testar as coisas, vai se sair melhor. Então, primeiro um comparativo rápido aqui. Então, olhando... Primeiro, vocês têm que ficar de olho que aumentou a contagem de núcleos, então as comparações são um pouco diferentes. Então, por exemplo, se você olha aqui a série 70, digamos, dos Threadrippers, aumentou a contagem de núcleos. O 3970X tem 32, enquanto que na geração anterior ele tinha, o 970, digamos assim, ele tinha 24 núcleos. Então, na verdade, esse cara é um sucessor pro 2990WX, que era o mais potente da geração passada, com essa contagem de 32, 64. Mudanças relevantes que acontecem por aqui. Então, aquela mudança de litografia, saímos dos 12 nanômetros para os 14 nanômetros FinFET da TSMC. Nós temos um aumento em várias configurações. A principal delas é, por exemplo, o cache nível 3, que subiu de 64 para 128. Então, temos o dobro de cache nível 3, mas mais importante que isso é também a evolução em relação às latências. Nós temos aí uma melhora nas frequências, é algo que também a série 3000 em geral apresentou em relação à série anterior, então o processo de fabricação, a arquitetura já está mais evoluída, então eles estão usando clocks mais altos. Então nós temos um clock base já em 3.7, lembrando que isso quer dizer que tem 32 núcleos operando a 3.7, não é pouca coisa, não é à toa que nós temos aqui um bloco tão grande aqui em cima, este cara é gigante. E também outras configurações, o boost dele está indo até 4.5, lembrando que não esse é um processador que tem muitos núcleos, o foco dele não é subir frequências a níveis muito altos, até porque ele não vai conseguir subir essa galera toda a frequências muito altas. Então já é bem impressionante ele ter todos os núcleos a 3.7 como clock base, já é um clock base alto para um processador com tantos núcleos. E uma coisa que talvez tenha chamado a atenção de vocês, é um TDP altíssimo. A geração passada já tinha um TDP alto, então nós temos aqui 250 watts no 2990WX, ele subiu para 280 watts. E é por isso que nós temos um cooler bastante grande, um sistema de resfriamento bem potente, porque você vai precisar. Não é que a arquitetura Zen aquece muito, a gente tem visto excelentes resultados quando você vai lá ver os Ryzen de entrada, por exemplo. Cooler box básico já resolve muito bem, eles não têm um aquecimento alto. O que acontece aqui é que você tem 4 Ryzen 7s em um único lugar e com o aumento das frequências, o resultado é que nós temos um TDP bastante alto, porque é um processador que tem muitos núcleos. Quando você para ver quantos watts por núcleo você tem aqui, ele não é um processador que dissipa tanto calor assim. O problema é que... Problema não, né? A situação aqui é que são tantos que aí o TDP acaba sendo mais alto. É por isso que nós estamos usando, neste caso, um water cooling da Enermax. Nós estamos usando o cara de 240 milímetros, inclusive parte aparece nessa câmera, parte aparece nessa aqui, porque tá aqui atrás o radiador e as duas fãs, e aqui está o bloco, inclusive ele é o cara voltado mesmo para Threadripper, então é por isso que ele tem, inclusive, ele é pro socket TR4. Então, abri aqui o CPU-Z para vocês verem as nossas configurações, o que nós vamos usar nos testes agora. Primeiro, talvez você já tenha visto, nós estamos usando a placa de vídeo, é uma GeForce RTX 2080 Ti, a placa de vídeo para o segmento gamer mais potente que a gente tem disponível. Vamos usar ela para os testes. E no resto das configurações nós temos aqui o Threadripper 3970X, obviamente, tá aí já de vez em quando variando as frequências dele, 32, 64 threads a configuração. E para as memórias nós estamos usando um total de 32 GB operando em Quad Channel, então nós vamos tirar todas as vantagens de ter todos os canais de comunicação em uso, então nós temos 4 canais de comunicação nessa plataforma. E a mainboard é o modelo TRX40 Aorus Master, que, bom, como vocês podem ver, é um monstrão. Vê que nós temos aqui a dissipação aqui na região, por conta do PCI 4.0, nós temos aí um chipset que tem um TDP mais alto, então assim como aconteceu com as placas X470, na verdade, como aconteceu nas placas X570 lá no segmento mainstream, obviamente a Threadripper também, para implementar isso, teve esse TDP mais alto, para trazer entre esses recursos PCI 4, e tem aqui dissipação só para o chipset. E tem toda uma dissipação aqui em cima, e na parte de fases, alimentação, porque, bom, acho que vocês conseguem imaginar, um processador desse porte, sem dúvida, ele deve ser bastante exigente quando o assunto é energia e estabilidade e tudo mais, ele puxa bastante energia, os 280 watts que ele dissipa de calor, bom, tem que ter bastante energia entrando também. Galera, vamos rodar alguns testes, vamos ver o que esse cara consegue fazer. E para fazer esses testes, vou experimentar, claro, antes de eu jogar alguma coisa com ele, vamos começar dando uma olhada em algumas aplicações profissionais. Bom, para começar os nossos testes, eu vou dar uma olhada aqui num
teste tradicional já, principalmente para quando a gente está falando de múltiplos núcleos, que é interessante dar uma olhada, que é o Cinebench. Ele é um software de renderização, ele testa a performance do processador nessa situação. O pessoal gosta de fazer bullying com a AMD, porque a AMD gosta muito desse teste, mas é porque isso, como os processadores têm mais núcleos e mais threads, é um cenário onde eles têm vantagem, é um cenário onde eles tiram muitos benefícios, porque como eles têm mais núcleos, acaba acontecendo essa vantagem para eles. Eu vou rodar primeiro o teste usando todos os núcleos para vocês verem. O interessante é como ele tem 32 núcleos, 64 threads, cada um dos quadradinhos é um thread, então vocês vão ver como ter mais threads ajuda nessa sequência de renderização. Então tá valendo. Cliquei para começar o teste. Vocês vão ouvir as fãs trabalhando mais rápido, porque em alta carga esse processador dissipa muito calor. Mas olha quanta performance ele entrega. Meu Deus do céu! Cinebench é disponível. Baixe, rode no seu PC e compare o que está acontecendo na minha frente e o que vai acontecer no seu computador em casa. 16.794 pontos. Vamos lá dar uma olhada no que acontece. Eu tenho aqui alguns resultados preliminares. Nós temos alguns desses testes vão ser atualizados, tá, galera? Então, por exemplo, o Threadripper 2990WX é um dos testes que a gente precisa atualizar para análise final. Talvez vocês vejam um valor diferente. Mas olha o que aconteceu aqui. Ele fez 16 mil pontos. O 2990WX, em teoria, tem a mesma configuração, 3264, e olha a diferença de score. E vê como o Cinebench é um bom cenário para múltiplos threads, porque você escalonou muito bem. O Ryzen 9 3950X, ele opera, aí ele tem basicamente a metade da configuração, ele tem 1632. Então, olha como quase duplicou o score. E aí você vê como acontecem saltos gigantescos. Então, por exemplo, o 9900K é um processador da Intel que tem 8 núcleos 16, então nós estamos falando de 4 vezes menos. Então, ele realmente entregou mais ou menos 4 vezes mais performance, ele escalonou em relação ao Intel. Lembrando que nós temos uma diferença de preço bem grande, tá? Eu tenho alguns processadores do segmento mainstream apenas por critério de comparação. Nesse ponto a gente não está colocando em ação o ponto forte do Threadripper. Nesse momento a gente está vendo a performance por núcleo, a gente está pegando um processador de 32 núcleos e 64 threads e mandar ele usar um só. E vamos experimentar, ver qual é o nível de desempenho que a gente consegue. Pode ver como ele já não tem mais aquela capacidade de usar o paralelismo, você só tem um thread trabalhando e demora. Ok. Terminou o teste, quase morri de tédio aqui, mas aí você me pergunta por que diabos eu coloquei um processador de 32 núcleos 64 threads para usar somente um deles. É que tem cenários, alguns fluxos de trabalho, fluxos de processamento que não vão paralelizar bem. Você não vai conseguir distribuir entre os vários núcleos. E é legal rodar um teste em que faz só um thread trabalhar. E olhando aqui de novo nossos resultados, então, no Cinebench Single Core, olha como esse score é bom. Porque é o score que empatou com o Ryzen 9 3950X, ficou na mesma balada do 3900, que são processadores que têm muito menos núcleos que ele, e ficou numa balada muito próxima do Core i9 9900K, que também é um processador que tem muita força em single thread. Ou seja, e vê como a geração 2000 tinha esse problema. Olha como na performance single thread eles não se saíam bem. Ele consegue manter o nível de desempenho. Ele realmente subiu a performance por thread. Então, nos cenários em que ele pode usar todos os núcleos, ele continua mantendo essa vantagem e ele não está sendo tão penalizado em outros cenários em que tantos núcleos não ajudam tanto. Por isso que eu vou aproveitar e rodar mais um teste. Vamos fazer o nosso teste de Premiere. Então, nós temos aqui um projeto que a gente usa toda vez para fazer esses testes, que eventualmente vai abrir. Quero chamar a atenção por uma coisa. Esse nosso cenário, ele é um cenário de testes. Então, ele cria uma situação que, para quem vai trabalhar profissionalmente, vai montar uma máquina para renderizar vídeo, eu não recomendo fazer o que a gente vai fazer agora, que é usar somente o mecanismo de reprodução do Mercury. Porque nós temos aqui uma placa da NVIDIA, a gente podia usar aceleração por CUDA. Ou poderia pôr uma placa da AMD e acelerar via placa de AMD. Como a gente quer testar só o processador, a gente faz todo o processo forçado nele, só para ver quanto tempo ele leva para renderizar. Mas se você põe uma placa de vídeo, independente do segmento, tá? Pode ser uma placa de entrada, intermediária, ela acelera alguns processos muito e o resultado é uma redução bastante notável no tempo de render. Como aqui a gente quer tirar placas de vídeo da equação, estou criando essa situação e pondo só o processador se virar. Então vou pôr aqui ele para fazer o render e vamos ver quanto tempo vai ser necessário para fazer essa renderização.
Como vocês podem ver, agora ele tem nosso projeto de teste, ele tem alguns overlay, tem um conjunto de coisas sobrepostas, depois ele vai ter alguns efeitos, correção de cor. A gente tentou fazer esse trecho que a gente renderiza, ele tem diversos tipos de filtros, de efeitos, tentando ser o mais abrangente possível. Então vai ter transparência, vai ter camadas, vai ter múltiplos, vai ter correção de cor, vai ter de tudo um pouco, tentando criar um cenário mais diverso possível para tentar criar desde aquela situação que mais núcleos vão fazer a diferença, até aquela situação que talvez frequências um pouco mais altas sejam mais interessantes. Falando nisso, vou aproveitar aqui, vamos abrir, enquanto a gente está esperando aqui, vou abrir o HW Monitor para a gente dar uma olhada, enquanto ele está renderizando aqui atrás, como é que as coisas estão indo. Então, olha só, as frequências estão num patamar bem interessante. Nós estamos com todos os núcleos operando neste momento na casa dos 4 GHz. Cara, tem muito núcleo aqui, tá? Em 4 GHz é bom. Mas também dá para sentir o sistema de resfriamento trabalhando. Mas nós temos aqui frequências aí no nível bom. Vê que ele não consegue pôr todos os núcleos a 100% o tempo todo, mas ele tem um uso bastante alto de todos esses threads. Que tem uma galera que não está com uso tão alto. Varia muito do que está sendo renderizado também. Vai ter cenários em que tem mais uso, outros que tem menos. Então você vê que tem uma sobreposição com um efeito bizarro. Parece que está fazendo aquele meme bizarrão do cara com o cara de novo atrás. Bom, finalizamos o teste. Vamos ver quanto tempo levou para fazer. Vou abrir aqui o log para a gente ver quanto foi o tempo necessário para render. Tá aqui o último que a gente rodou, que foi esse aqui. Começou agora, no dia 3 de janeiro, tá tudo ao contrário porque é software de americano, e temos aí um total de 7 minutos para render. Quando a gente faz aqueles gráficos no Adreno, a gente converte tudo para segundos, então são 7 minutos, levou 7 minutos para fazer o teste, 60 segundos, 420 mais os 35 ali, 455 segundos para rodar o teste. Vou abrir aqui então o nosso gráfico de comparativo, aqui. Nosso teste anterior, vê que o resultado foi muito bom, só que não tão bom quanto outros testes que a gente fez. Então, ele foi bem mais rápido que o 3950X e que o 3900X. Com certeza, ele conseguiu fazer em menos tempo aqui o render, só que ao mesmo tempo ele apesar de ter 4 vezes mais núcleos, quer dizer, ter 2 vezes mais núcleos que o 3950X, ele não foi 2 vezes mais rápido, ele foi um pouco mais rápido. Agora eu quero mostrar mais um cenário em que não necessariamente os núcleos escalonam 100%. Então, vou brincar aqui com o X264. Para começar. Ok, terminou aqui o teste, já tenho aqui aberto o nosso resultado. Nós temos aqui que ele fez 2.500 frames, conseguiu fazer 72 quadros, 72.7 quadros. E aí você vê que, novamente, nem sempre você consegue ter as coisas escalonando. Então, inclusive aqui nessa escada você já vê como mais núcleos entrega sim mais desempenhos nesse teste, mas eles não escalonam 100%. Então, por exemplo, nós temos aqui um processador de 8 núcleos e aqui nós temos um processador de 16 núcleos. Nós dobramos o número de núcleos, subiu de 61 quadros por segundo, que ele era capaz de renderizar nesse codec, para 70. E agora que a gente dobrou de novo a quantidade de núcleos, né, subimos de 16 para 32, subiu para 72 quadros. É uma diferença pequena, mas digamos que você precisasse renderizar esses 72 quadros em tempo real e era crucial para o seu trabalho, é um outro cenário. Mas é por isso que é importante você entender qual é o software que você vai usar e que tipo de configuração de hardware você tem que buscar para atingir mais desempenho nesses cenários. Então aqui nós temos um cenário em que gastar o dobro acaba não compensando, porque você não consegue escalonar também a performance. O último que eu quero dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada no Blender. E vamos pôr para renderizar. E vamos ver quanto tempo ele leva. Novamente, outra aplicação que escalona muito bem, então você vê que cada um desses quadrados laranja nos dá uma ideia de quantos threads a gente tem trabalhando no render dessa imagem. Olha a velocidade que ele vai. Finalizou em 1 minuto 9 segundos, então 69 segundos. Nice. E vamos ver quanto tempo... vamos ver um comparativo aqui com outros processadores e... Novamente, galera,
dá para ver uma evolução notável. Mesma quantidade de núcleos com 2990WX. Lembrando que a gente vai atualizar esses resultados. Então, esses são quando a gente fez a análise dele. Então, vai ter alguns softwares que podem ter variado o desempenho. Vocês vão ver na nossa análise completa essa evolução. Vai dar para dar uma olhada se mudou alguma coisa ou não. Mas veja só, mesma quantidade de núcleos, mas levou 96, 1 minuto e meio ali para fazer esse teste e caiu para 1 minuto. Nós ganhamos aí uma diferença. É perceptível a diferença de desempenho e ver como ele também reduziu legal a quantidade de tempo. Ele escalonou muito bem comparado com o 3950X. Ele tem o dobro de núcleos e ele levou quase mais ou menos a metade do tempo para rodar o teste. Então, outro cenário em que escalonou muito bem, conseguiu entregar muito desempenho. Bom, não é o foco desse cara aqui, mas vamos abrir um game. Afinal de contas, estamos na Adrenaline, não é mesmo? Bom, galera, escolhi aqui fazer os testes no The Division 2. Que é um jogo em DirectX 12, eu gosto como ele escalona legal em vários dos hardwares. Quando a gente tem hardwares potentes, ele costuma entregar aí taxas de quadro bem altas, tem aí resultados interessantes. E olha como a gente já está rodando numa taxa bem alta de quadros. Primeiro, vocês devem ter observado a quantidade absurda de threads na tela, e a verdade é que o Riva só está mostrando metade. Eu só consegui mostrar 32 dos 64 threads. Então era para ter o dobro de porcentagens aparecendo aí na tela. Eu fui até onde deu, que foi mostrar esses usos que estão aí em cima. E ver como ele é muito baixo, porque, bom, nenhum jogo vai usar 100% de todos os núcleos de um processador. Nenhum jogo escalona tão bem como, por exemplo, renderizar no Blender ou outros testes que a gente rodou ali. E, cara, ele está rodando muito bem. Está rodando uma taxa de quadros alta aí na casa de 120. Está meio que batendo na tampa da 2080 Ti. Para rodar esse game em Full HD. Então, inclusive, eu vou ter que baixar as configurações gráficas para a gente tentar ver se o processador consegue ir mais longe que isso. Nem todas as configurações foi possível aplicar, mas, bom, né, galera? 200 FPS. Olha que taxa de quadros muito alta que ele está conseguindo. Ainda assim, ó, ele consegue fazer um uso bem alto da 2080 Ti. Ainda está uns 90% da capacidade dela. Esse é um aliado. Esse cara do teu time não atira no pessoal aliado, atira em inimigo. Isso, setinha vermelha em cima. Sabe por que tem vermelho em cima deles? Porque eles são inimigos. Cara, olha que taxa de quadros ótima. É um jogo de mundo aberto, então, né? Com bastante NPC, bastante coisa. Então tá um resultado bastante impressionante. Bastante interessante mesmo. E vê que as frequências, ó, tá operando a 4.2 MHz, então ele está conseguindo subir as frequências para um nível ali elevado, não vai chegar nos 4.7 do boost, mas 4.2 já é uma boa subida nas frequências, considerando que a gente tem tantos núcleos ativados ali e eu não desativei para tentar conseguir mais desempenho. Então a gente está indo muito bem. E agora, por curiosidade, eu vou fazer o seguinte, vamos ativar o Game Mode, vamos ver se muda. Ele estava rodando próximo aí dos 180, às vezes quase 200 quadros. Varia um pouco do que eu tenho na minha frente, né? O uso da placa de vídeo estava na casa dos 80% nessa configuração Full HD médio. Vou desligar o Game Mode, vamos ver se muda o comportamento. Bom, galera, abri o jogo aqui de novo e estou usando o Ryzen Master, vê que a gente está com o Game Mode aplicado. E vamos ver se trouxe algum impacto, mas baseado nos testes que a gente fez antes, não espere uma diferença muito grande. E é o que eu acho que eu vou ter aqui. Eu não estou exatamente no mesmo lugar, o jogo me colocou num lugar um pouquinho diferente. Estou tendo uma performance um pouquinho mais alta, então antes a gente estava jogando ali na faixa dos 180, 160, 170, mas aparentemente a gente deu uma subida um pouco na taxa de quadros. Mas está ficando numa casa um pouco... Subiu um pouco, mas a diferença não parece ser tão grande assim. Hein? A gente já tinha um nível de desempenho que estava nessa casa dos 160, 170 antes. O que não é um problema. Na verdade, isso é um dos motivos pelo qual agora os Threadripper melhoraram muito o que eles eram no passado. Você vê que eu estou num cenário em que não tira proveito do ponto forte dele. E mesmo ativando o Game Mode, tentando adaptar ele, desabilitar coisas para tentar ter mais desempenho, eu não tive muita performance, não tive uma diferença muito grande no desempenho, e isso na verdade é bom. Isso quer dizer que não tem por que eu ficar fazendo isso. Se eu tivesse ficado na configuração que eu estava antes, usando toda a estrutura do processador para jogar, eu não estava perdendo muito desempenho. Eu não preciso ficar reiniciando, porque para fazer isso eu tive que reiniciar o computador, né, para fazer essa troca do modo no Ryzen Master.
Então não tem mais aquela necessidade de ter que ligar o Game Mode para ter um bom nível de desempenho, então você precisa reiniciar o computador. Mesmo não fazendo isso, eu não estou tendo uma variação tão grande em performance. E o resultado final é que, tudo bem, eu acho que eu estou vendo uma leve melhora na performance do sistema, ela existe, mas ela não é grande o bastante para justificar o esforço de reiniciar o computador, desabilitar núcleos, entrar no Game Mode e depois ter que ligar tudo de novo quando você for renderizar alguma coisa e tirar proveito de todos os núcleos. Bom, galera, nossas impressões então com o 3970X. Ele é um processador muito caro, ele custa na faixa dos $2.000, inclusive encareceu em relação ao que era na geração passada. Nós tínhamos ali o 2990WX, ele custava $1.799, então este cara aqui custa um pouquinho mais caro. Ele também tem TDP subiu, então não é à toa que a gente colocou essa solução de resfriamento tão parruda aqui, e mesmo assim, talvez ao longo do vídeo vocês tenham ouvido o water cooler trabalhar bastante as fãs. É porque ele dissipa muito calor, mas não é porque ele consome ou aquece demais, é que tem muitos núcleos ali e o resultado é que a gente tem um pouco mais aquecimento e mais consumo. Mas no geral é um produto muito impressionante, tem uma evolução muito grande comparado com os caras que estão aqui atrás de mim. Primeiro porque ele mantém as vantagens da linha Threadripper, que é entregar mais núcleos por dólar gasto, então isso inclusive forçou a Intel a se mexer nesse segmento também. Então, ele tem muito desempenho por dólar gasto, mas ao mesmo tempo ele corrigiu as situações em que ele saía mal. As arquiteturas anteriores Threadripper, elas tinham dificuldades em algumas situações por causa da sua complexidade. E a verdade é que esses caras aqui agora não passam mais esse trabalho. Eles conseguem entregar um bom desempenho, mesmo nas situações em que você tem outro tipo de exigência. Latências mais baixas, frequências mais altas. Ele consegue ir lá entregar um nível de desempenho. Que, claro, se você estava procurando essas características, podia ter comprado processadores mais baratos, mas ele se vira bem tanto na situação que usa os vários núcleos dele, quanto nas situações em que eles não vão ser usados, ele não perde tanto desempenho. Então é uma evolução notável. Não é um produto que eu recomendo para todo mundo, bem pelo contrário, você precisa ter uma aplicação que faz sentido você gastar tudo isso, porque como eu disse, em alguns cenários você vai levar 20% menos tempo, um render que ia levar 1 hora vai levar 40 minutos, algo do tipo assim. Só que dependendo de como você usa o seu computador para o seu trabalho, vale a pena gastar $2.000 para toda vez que você renderizar um vídeo de 1 hora ele levar 40 minutos. Galera, para mais testes a gente vai ter análise completa com esse cara no futuro, então fica de olho lá no adrenaline.com.br que vocês vão ver os nossos resultados. O 2990WX inclusive precisa ser atualizado, os testes dele, esses testes que eu mostrei para vocês são do tempo que a gente fez a análise. Talvez ele tenha evoluído. O Windows recebeu algumas atualizações voltadas para arquitetura Ryzen que pode ter dado uma melhorada na vida dele. Então fica de olho lá na nossa análise completa quando ela sair, que pode ter novidades até para aquele cara lá também. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!